Vamos fazer a leitura do nosso texto, Gênesis 31, 36 a 43. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levei a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado. O calor me consumia de dia, o frio de noite e o sono me fugia. Trabalhei 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada manifestou a sua decisão. Até aqui. Nosso tema, identidade e reputação. O título dessa minha palestra, Jogando na Defesa. Talvez você tenha um time de futebol. Talvez você tenha um time em algum outro esporte. Às vezes um time, pela sua característica, acaba montando um esquema para jogar na defesa. Ou seja, não é tanto a vitória, não é tanto o ponto, não é tanto o gol que ele mira, mas é não perder, não levar o ponto, não tomar o gol. É uma inversão de eixo. Ao invés dele se organizar para impor-se sobre o adversário e triunfar sobre ele, ele se organiza para resistir ao adversário e não permitir que o adversário se imponha. No futebol isso é muito comum. Obrigado. Times que jogam na defesa. Fica um jogo feio, amarrado. Quem é torcedor sofre. Tá duro ser corintiano, viu? Tá duro ser corintiano. Tá duro. Pensa num negócio que virou uma provação na vida da gente. Fica aquele futebol amarrado, aquela coisa feia, mas é a proposta. Nós podemos não ganhar, mas perder que não vamos. É isso que a gente fala no esporte sobre jogar na defesa, montar uma linha de defesa, uma proteção. Por que eu estou usando isso como exemplo? Porque, de certo modo, essa mudança de eixo que a gente vê no esporte, a gente também vê na sociedade. A nossa sociedade se tornou mais defensiva, se tornou mais hermética, se tornou mais organizada para proteger-se do ataque alheio. Seja ele qual for, venha de onde vier. Uma sociedade, por exemplo, fixada em questões como segurança. Uma das indústrias que faturam horrores no mundo hoje é a indústria da segurança. Todos nós aqui que temos uma casa, que temos um comércio, temos preocupação com segurança. Por quê? Porque numa sociedade de ameaças infinitas, eu não tenho condições e nem quero ameaçar ninguém, me impor sobre ninguém, atacar ninguém, mas preciso conviver com o fato de que qualquer um, em qualquer lugar, pode decidir me atacar. Então não é só meu time que joga na defesa, eu também jogo na defesa. Porque embora eu não quero vencer ninguém, triunfar sobre ninguém, tirar de ninguém o que a pessoa tem, eu tenho que conviver com o fato de que alguém pode tentar isso comigo. Esses dias eu estava fazendo pesquisa sobre as casas mais seguras do mundo. E descobri essa casa que fica em Varsóvia, na Polônia. Ela foi considerada a casa mais segura do mundo. Ela é mais segura, segundo alguns especialistas, do que casas subterrâneas. Através de um comando, ela se fecha inteira num caixote de concreto
em que cada parede tem mais de 2,5 metros de espessura. Aguenta, em alguns cômodos, ataque nuclear. Agora, bonita não é. Principalmente fechada. É um caixote de concreto. Aí você fala, bom, o cara que mora aí está 100% seguro? Não, ele está 100% seguro aí dentro. E depois de ter acionado o mecanismo de fechamento. Se ele for abordado no portão, o máximo que ele pode fazer é falar para o cara, ó, deixa eu entrar. E aí você pode fazer o que você quiser. Porque se o cara abordá-lo fora... Então assim, ele não pode só ter a casa mais segura do mundo, ele tem que ter o carro mais seguro do mundo. Mas daí também não adianta só ter o carro mais seguro do mundo, porque ele vai descer do carro em algum momento fora da casa. Então ele precisa morar num lugar seguro. Varsóvia, na Polônia, índices interessantes. Ou seja, por mais que uma pessoa se preocupe com segurança, no fundo, ela sabe que nunca é o suficiente. Então, na área do esporte, defensividade. Na área social, das relações humanas, defensividade. Na área emocional, há um espelhamento. E nós somos muito defensivos também. Muito defensivos. Essa é uma tela que retrata um encontro entre Jacó e Labão. Não exatamente um encontro do nosso texto, mas um encontro. Jacó e Labão viviam se desencontrando. Viviam se desentendendo, viviam se desgastando. Labão era um homem difícil e Jacó também não era dos mais fáceis. Jacó tinha decidido fugir, levando suas esposas, seus filhos. Labão foi persegui-lo, achou-o. Deus falou com Labão para que Labão não fizesse mal para Jacó. E o texto que nós lemos é a conversa subsequente a esse encontro, que tinha tudo para ser tenso, drástico, difícil, mas porque Deus interveio, acabou sendo mediado. E o texto que nós lemos é o desabafo de Jacó, que é um desabafo típico da nossa geração. Porque ele é, se você sentiu isso enquanto nós líamos, ele é totalmente defensivo. É totalmente defensivo. Ah, porque eu isso, eu aquilo outro, eu aquilo outro, e você isso, e você aquilo outro. Defensivo. No mundo em que o esporte é defensivo, em que as relações sociais são defensivas, o nosso mundo emocional está muito defensivo. É o tempo todo as pessoas se defendendo. A gente está num mundo em que a sensação é que qualquer coisa que você disser será usada contra você no tribunal. Às vezes dentro de casa, né? A esposa fala assim, pô, bem, você não levou o lixo que eu pedi? Ao invés do cara dizer, bem, não levei, mas já levo já, fica tranquila. Ele fala assim, poxa vida, mas também, tudo eu tenho que fazer, eu estou até aqui de coisa, eu cheguei agora, a gente não tem tempo nem de dar uma descansada, cobrança, por que eu não morro logo? A esposa olha e fala, eu também me pergunto isso, por que não morre logo? Por quê? Porque o cara está flor da pele, assim. Por que você não levou o lixo para fora? Ele ouviu assim, você não serve para nada. Você é incapaz de cumprir uma tarefa simples. É assim que o cara ouve. E aí ele já sai em sua defesa. O Labão chegou para Jacó e falou, Jacó, é assim, ó. Você saiu de casa sem avisar ninguém, fugiu como se fosse um bandido, levou minhas filhas, não deixou dar beijo nelas, não deixou beijar meus netos. Eu vim atrás de você para te arrebentar. Mas Deus falou comigo que eu estava errado, você certo, e por isso eu quero encerrar a questão. E depois que Labão fala isso, Jacó fala, porque eu isso, eu aquilo outro, dá aquela chorada, entendeu? Estou dizendo que ele está errado.
Mas eu estou trazendo para os nossos dias e para as nossas questões para perguntar o seguinte: será que precisa? Precisa a gente se defender tanto? Será que é uma necessidade de fato? Que nós somos ameaçados de todos os lados, isso é verdade. Mas realmente tem feito bem para nós essa defensividade à flor da pele? Porque a minha questão hoje é essa. Não é sobre quão ameaçados nos sentimos, mas sobre a eficácia de nossas estratégias e armas de defesa. A tese que eu trabalho há muitos anos é: numa sociedade cada vez mais defensiva, as nossas defesas se mostram cada vez mais ineficazes. Ou seja, uma casa como a de Varsóvia na Polônia, para ser assaltada é só o ladrão querer. Pois não assaltaram o cofre da loja de diamantes mais protegida e que até então era considerada a mais segura do mundo. Há alguns anos, uma quadrilha assaltou a loja de diamantes mais bem protegida e que era até então considerada a mais segura do mundo. O cara pensa, bom, se houver um ladrão querendo roubar diamante, não é aqui que ele vai querer entrar, porque aqui é a mais segura de todas. Foi lá que o cara entrou, que a quadrilha entrou, que o bando entrou. E entrou e saiu com milhões de dólares em diamante. A gente se defende, desculpa, mas é o meu Corinthians. Se defende e perde 3. E perde 2. E entrega um empate no último. Hoje eu tomei na carne. Você entende? As nossas armas de defesa estão ineficazes. Na vida emocional, a gente se defende, cria casca, mantém distâncias de segurança para evitar que as pessoas nos machuquem, já sai logo falando sobre as nossas justificativas. Funciona? Muito pouco. Muito pouco. Na verdade, em geral, tem mais atrapalhado do que ajudado. Então, quando eu olho para o que Jacó fala para Labão nesse texto, eu fico perguntando para mim mesmo: será que eu não tenho dado uma de Jacó no meu dia a dia? Ou seja, situações que já estão encerradas. Porque o que me chama a atenção é, Labão diz para Jacó que ele estava a ponto de, mas Deus falou com ele, situação encerrada. Mas o Jacó se viu na necessidade de defender-se e justificar-se. Por quê? O que realmente estava na pauta na vida do Jacó? Algumas lições que eu acho que a gente pode tirar desse texto. Primeira, há uma defesa cujo objetivo é proteger-se, e sua força é o medo. Essa é a primeira verdade que está na pauta aqui. Há uma defesa cujo objetivo é proteger-se. É a defesa de que lança a mão a pessoa que se sente ameaçada, que se sente atacada, que sente que a sua integridade está em risco, que sente que a qualquer momento pode perder algo que lhe é caro, que lhe é importante. Então é uma defesa que eu imponho, que eu monto, que eu construo em relação à minha casa, porque eu acho que tem ladrão que pode querer entrar na minha casa. Há uma defesa que eu monto na minha empresa, no meu negócio, porque eu sei que tem gente tentando me destruir. Há uma defesa que eu construo nas minhas emoções. Por quê? Porque eu sei que eu estou inserido num ambiente de muito ódio, de muita vingança, de muito revanchismo, de muito rancor, de muita mágoa. Só que qual é a força dessa defesa cujo objetivo é proteção? É o medo. É o medo de ser atacado, é o medo de ser destruído, é o medo de ser prejudicado, é o medo de ser envolvido numa situação que eu não queria. Ou seja, quanto mais medo eu tenho, mais eu crio mecanismos de defesa para me proteger. Então, por exemplo, fui muito maltratado por um pai
que sempre me diz palavras muito ruins. Fui abandonado por uma mãe. Tive uma infância difícil. Aí me apaixono na juventude por uma moça. Mas lá no meu íntimo, eu tenho a sensação de que relacionamentos são sempre difíceis, que eu não tenho muita facilidade com as pessoas e que a qualquer momento elas podem me machucar, me ferir. Por mais que eu ame essa moça, eu vou criar mecanismos de proteção em relação a ela. Então ela vai dizer para mim coisas do tipo: você não se abre, você me mantém longe, você é muito defensivo. E eu vou dizer para ela que não, que ela está errada, que não é assim, que é bobagem dela, mas no fundo ela está certa, porque eu já fui muito ferido. Eu crio estruturas de proteção para não ser ferido de novo. E sabe o que é o triste desses mecanismos? Eles só funcionam com as pessoas que não estão em situação de tentar nos ferir. Então assim, meu pai me feriu, minha mãe me feriu, alguém do passado me feriu, uma ex-esposa me feriu. Aí eu fecho a porta para essa pessoa que agora está perto de mim. Mas veja, eu estou descontando nela, que não me fez nada ainda, as tristezas que eu tive com um monte de gente que até já saiu da minha vida e contra quem esses mecanismos de defesa que eu estou montando não servem para nada. Por exemplo, uma vez eu atendi um casal, umas coisas assim que não dá. Frequentava uma igreja, tinha um pastor muito querido, frequentava muito a casa deles. Um dia eles começaram a desconfiar da proximidade desse pastor. Descobriram que ele estava abusando da menina deles, uma menina de 12 anos de idade. O dia que essa mulher veio falar comigo, ela tinha uma raiva tão profunda. E uma parte dessa raiva ela canalizava contra mim. Eu estava ali para ajudar. Eu estava ali para, de alguma maneira, tentar trazer um novo ponto, uma nova forma de ver a vida para aquela família. Aquela família vinha sofrendo muito de várias formas. Mas que difícil era para ela o fato de eu ser um pastor. Em determinada altura da conversa, ela falou assim: você vai me desculpar, mas eu tenho uma raiva de pastor. Eu falei: eu também. Tenho uma raiva de pastor. Para ela era difícil, por quê? Porque ela construiu todo um mecanismo de defesa contra uma figura que ela assumiu como ameaçadora. Só que aquela figura que de fato entrou e prejudicou não sofre nada desse mecanismo de defesa. Quem sofre com esse mecanismo de defesa são as novas pessoas, que em tese não tem nada a ver com o que aconteceu. Às vezes a gente faz isso na vida. De raiva que a gente tem de algumas pessoas que nos feriram, a gente fecha o coração para outras que nunca nos feriram e às vezes queriam até se aproximar de nós com o coração aberto. Por que Jacó fugiu de Labão? Jacó fugiu de Labão porque Labão de fato vinha ameaçando Jacó. Mas Jacó fugiu de Labão também porque Jacó já fugia de Esaú. Jacó fugiu de Labão porque Jacó teve que fugir de casa. Sua mãe disse: vai embora, filho. Ou seja, o Jacó foi acostumando a criar esses mecanismos de defesa que a qualquer momento ele podia acionar e fugir na vida. E agora é Labão que está na pauta. E no futuro seria outro, seria outro, seria outro. Por quê? Porque a força que estava movendo Jacó era o medo. Medo de Labão, assim como ele tinha medo de Esaú, assim como tantos outros medos ele teve na vida. Quanto mais a gente teme, mais enclausurado a gente vive. Você já conheceu gente que tem fobia de doença, por exemplo? Se é o caso de alguém aqui, por favor, não se sinta ofendido.
Mas gente que tem fobia de doença, não demora nada a ficar doente. Até pelo medo da doença que tem. O Paul Tournier, psiquiatra suíço, num livro chamado Os Fortes e os Fracos, escreveu assim: o medo cria aquilo que teme. A pessoa tem tanto medo que ela começa a desenvolver sintoma. Gente que tem medo, por exemplo, de perder alguma coisa, de ser assaltado, de ter a casa invadida. Aí constrói uma casa como a de Varsóvia, uma fortaleza, murada, cercada, com grade nas janelas. Com todo respeito, tem algumas casas que assim, era melhor a pessoa não ter nada. Tem umas pessoas que não tem nada e que vive mais tranquilo que você. Mora lá na rua, na rua comum, não é condomínio, faz churrasquinho no final de semana. O ladrão entrou na casa dela esses dias. O que levou? Não levou nada não, deixou uns negócios lá. Ficou com dó. A pessoa vive a vida, entendeu? Agora a gente de repente começa a ter muita coisa, começa a não viver mais. O medo de alguém pegar, o medo de alguém se aproximar, o medo de alguém querer, o medo de alguém prejudicar, o medo, não vive! Quanto mais o medo cresce, mais nós nos confinamos no nosso mundo particular, mais nós mantemos as pessoas afastadas e, desculpa, mais infelizes nós somos. Segunda verdade, há uma defesa cujo objetivo é justificar-se e sua força é o orgulho. Porque aí a gente entra na defesa de Jacó propriamente, e ele fala assim: eu nunca te dei prejuízo, eu nunca comi uma ovelha, um carneiro teu sem autorização, eu sempre assumi o prejuízo daqueles que eram devorados por fera, os que eram roubados você me cobrava, ainda que eu falasse que alguém roubou, eu isso, eu aquilo. Tem uma hora que por mais que nós nos justifiquemos, as nossas justificativas não colam. No mundo corporativo eu tenho falado muito o seguinte: profissional que tem justificativa para tudo é o tipo de profissional que nenhuma empresa precisa. Porque não é de justificativa que a gente precisa de solução. Então assim, você chegou atrasado, todo respeito, chegou atrasado no seu compromisso, chega para a pessoa e fala assim: olha, me perdoa pelo atraso. Eu prometo que isso não vai se repetir. A pessoa: não, tudo bem, fica tranquilo, aconteceu alguma coisa? Eu falo: não, aconteceu, mas não justifica. O que você ganhou? Credibilidade. Agora, você chega atrasado, chega assim: pô, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Olha, estava saindo de casa, um carro veio, fechou, tal, uma merda. A pessoa fica olhando. Aí na próxima, o que vai acontecer? Porque você tinha uma justificativa para a anterior, você não considera que a anterior foi um atraso, você considera que foi justificado. Então você atrasa de novo, por uma outra coisa. Aí você chega e fala: pô, rapaz, você não acredita que aconteceu tal. Tem uma hora que a pessoa não está mais acreditando. Por quê? Porque a questão não é se é verdade ou não o que você está contando que aconteceu. Eu até estou acreditando que o cachorro comeu sua tarefa, eu estou acreditando. Mas eu estou tentando entender por que toda semana o cachorro come a tarefa. Porque toda vez tem um cachorro comendo uma tarefa. É a cultura da justificativa. Você liga numa pizzaria. Escuta, eu pedi uma pizza, falou que era 40 minutos, já deu 1 hora. Ah, tá no caminho já. Aí tá, então tá bom, estou aguardando aqui. Aí dá 1h20. Fala: escuta, que caminho é esse? O endereço é outro, eu acho, hein? Não, já chega aí, o cara tá aí já. Aí você liga de novo: escuta, não chega. Não, sabe o que é? Que o motoqueiro teve um... Sabe o que você está esperando às vezes? Você está esperando o cara falar assim: cara, me perdoa, o seu pedido aqui, nós falhamos com ele caiu aqui, e perdoa, a gente estou mandando uma aí, ó, você pode pagar metade. Esse dia eu fui num lugar, os caras erraram com o meu pedido, me pediram desculpa, falei: não, sem problema,
Hoje eu estou tranquilo, não tem problema. Me pediu desculpa, na hora que eu fui pagar, falou, não. Esse aqui não precisa não. Nós erramos. Qual o meu sentimento? Quero voltar. Eu volto nesse lugar. E espero que erre de novo. Aí me atende bem, eu falo, escuta, vocês não vão errar não? Não vai errar nada não? Mas assim, você fica, já aconteceu com você fica lisonjeado, você se sente bem quando alguém erra com você e assume isso. Agora, quando a pessoa fica te explicando no tipo, você tem que entender, como é que você se sente? Tipo, o culpado sou eu, então. Entendeu? O culpado sou eu. Aí o marido chega em casa, a mulher fala, bem, trouxe a lata de molho de tomate? Oh, não trouxe. Puxa, bem, o macarrão, eu estou dependendo desse molho. Ah, mas por que eu tenho que trazer? Ah, eu trabalho demais, tanta coisa na cabeça e tal. O que a mulher está pensando enquanto você fala um monte de justificativa? Quer dizer, então, que a culpada sou eu de ter pedido para você trazer molho e você ter dito que traria. Entendeu? Porque se você falasse, não vou levar, dava outro jeito. Então, assim, essa cultura da justificativa é um câncer que a gente precisava extirpar dos nossos relacionamentos, que às vezes é só uma questão de dizer, cara, furei com você, me perdoa. Eu furei com você. Esses dias eu combinei com um amigo, pô, minha agenda é lotada pra caramba, eu estava numa cidade, o cara falou, vamos tomar um café junto? Eu falei, olha, eu estou com 2 compromissos, mas no intervalo eu consigo. Ele falou, não, fechou, vamos no intervalo. Eu falei, então vamos. Marcamos num lugar, saí no horário, corri para lá, cheguei lá, dá o horário, dá 10 minutos depois, dá 15 minutos, eu mando um WhatsApp. Escuta, você está vindo? Aí não visualizou. Passou 10 minutos, eu vi ficar azulzinho, porque o WhatsApp é legal por causa disso, né? Ele fica azulzinho e fala, bom, agora se ferrou. Agora tem que responder, porque eu vi que você viu. Aí ficou azulzinho, não demorou nada, me ligou. Marcelo do céu. Falei, fala. Esqueci. Me perdoa. Esqueci que nós combinamos, cara. Eu falei, não tem problema, fica para uma próxima. Ele falou, não, espero que tenha uma próxima, porque eu não tenho nem... Eu falar para você, eu fiquei contente. Preferi isso do que ter dito, não, sabe o que é? É que eu estava aqui e aí o cachorro... eu prefiro, entendeu? Sabe por quê? Porque a cultura da defesa, cujo objetivo é justificar, se baseia-se no orgulho. O orgulho é que quer dizer, não errei. Quem pede perdão diz assim, errei, eu errei. A partir de agora você pode ter uma visão negativa de mim porque eu furei com você. Eu não queria te passar essa visão negativa, eu não queria chatear você, eu não queria perder a sua amizade, mas eu não posso negar o fato de que eu furei com você, errei com você, pisei na bola com você. Isso é a humildade que faz. O orgulho faz todos os esforços de dizer, não, errei não, o cachorro, os tempos, o vizinho, o mundo, o universo, o diabo, e alguém não está querendo deixar, entendeu? Todo mundo é culpado, menos eu. Essa cultura da justificativa, de dizer, não, porque isso, porque aquilo outro, de ficar explicando. A força é o orgulho. O orgulho que diz assim, não admita erro, não admita fragilidade, não admita fraqueza, não admita. Vamos falar a verdade? O Brasil está isso aqui, ó, sem entrar na questão política, porque é perigosíssimo. E aí, voltando para a primeira, né? Proteger-se. Então, não vou entrar muito fundo, não. Mas assim, ó, nós estamos por um triz assim, de eleger um presidente da República que, dentre os méritos, para quem vai elegê-lo, ok? Vou tentar ser o mais imparcial aqui. Para quem, até porque são 17 minutos para eu terminar, vou ser o mais imparcial possível aqui. Nós estamos por isso aqui de eleger um presidente que, dentre as virtudes, para quem vai elegê-lo, está falar a verdade sobre si. Não sei nada sobre isso.
Por que vira uma virtude alguém dizer, não, isso aí não pergunta para mim não, eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Pergunta fulano, ele que sabe. Isso aí não é comigo não. Por que de repente isso vira uma virtude das maiores? Porque nós estamos cansados de gente que sabe tudo. Que tem resposta na ponta da língua para tudo. Dentre outras coisas, não é uma reflexão profunda, é só uma metáfora, é só um exemplo. Ok? O Fernando Pessoa tem um poema em que ele diz assim, arre, estou farto de semideuses. Onde é que tem gente no mundo? Ninguém erra, ninguém está errado, ninguém diz não sei. Todo mundo sabe tudo sobre tudo. Então assim, é isso que prejudica o relacionamento dentro de casa. Pô, a esposa fala para o marido, bem, eu estou aqui. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pô, você sabe tudo, cara. Você só não sabe viver a vida direito, mas o resto sabe tudo. A esposa não pode falar um negócio que já toma pancada. O filho não pode fazer um negócio, já toma pancada. O outro não pode fazer um negócio, já toma pancada. O cachorro fica só olhando. Vixe, o negócio aqui é feio. O cachorro vem de manhã e fala assim, escuta, onde eu posso fazer cocô? Por quê? Porque é difícil conviver com gente que o tempo todo está dizendo eu sei, eu faço, aqui só tem eu de certo. A força é o orgulho, e conviver com gente orgulhosa é muito difícil. Pô, uma vez conversando com um pastor que eu admirava muito, ele é falecido já, admiro, claro, até hoje, mas admirava muito quando era vivo também. O cara é uma sumidade, sabia tudo sobre tudo, eu achava que ele sabia tudo. Uma vez falei para ele assim, pastor, você não acha que aqui tem a ver com isso e tal? Ele olhou para mim e falou assim, eu acho, você deve estar certo, sim, não sei muito sobre isso não, mas eu gostei da sua opinião. Eu falei, meu Deus, o cara na minha cabeça sabe tudo, mas ele prefere não saber. Por quê? Porque aí ele me dá a chance de falar um pouquinho também sobre o que eu acho que sei, mas no fundo não sei. Mas estou ali, jovem, querendo encontrar um espaço. Você vê, hoje as nossas discussões, como é que terminam as nossas discussões? Em rompimentos. Assim, até ontem, a ideia de você debater um assunto com uma pessoa era ampliar a visão de ambas. Hoje é triunfar. E aí, se não há um triunfo, há um rompimento. Então, assim, você não concorda comigo? Então, eu vou te catar. É assim, ó, eu não sei. Eu tenho um amigo que é político, é deputado federal. Eu falei para ele, eu falei, cara, eleição não pode mais acontecer em final de outubro. Ele falou, por quê? Eu falei, porque está muito perto do Natal. Não dá tempo de refazer as pazes. Ó, um monte de família nossa aqui, ó, até o Natal não vai dar tempo, não. Entendeu? Vai virar o ano mal, vai virar o ano azedo. Então, tem que fazer em junho. Fazer em junho. E aí, quem vai fazer aniversário perto tem justificativa para não votar, vota outra hora, entendeu? Porque os relacionamentos não estão aguentando. Mas por quê? Porque é todo mundo cheio de razão. Eu li uma frase esses dias sensacional, falando assim, o problema do mundo é que os inteligentes estão cheios de dúvidas e os idiotas estão cheios de razão. É o orgulho está muito forte na nossa geração. Sabe, ninguém olha para outros assim, rapaz, não sei, errei, ó, vamos melhorar isso, fica na paz, tudo no ferro e fogo. E terceiro, há uma defesa cujo objetivo é testemunhar, e sua força é a fé. Porque aí eu gosto de como Jacó termina essa conversa. Porque ele fala, eu, você, eu, você. De repente ele fala assim, e se não fosse Deus, aí a coisa entrou no eixo. Aí a conversa vai para o lugar certo. Aí é onde dá para encerrar uma questão. Aí é onde você para de falar sobre você e sobre o outro e fala sobre Deus. É onde eu chego para minha esposa e digo assim, bem, ó, eu não sei muita coisa, eu sou frágil em muita coisa, mas Deus tem sido tão bom comigo. Aí a esposa olha e fala assim, Deus tem sido bom com você, amor. E ela se alegra, porque Deus tem sido bom com você.
Se você chega em casa falando assim, bem, você tem um marido que é o cara, hein? Pensa num cara que hoje arrebentou. Porque hoje eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Ela fala, que bom que nós vamos falar sobre o que a gente fez, porque eu também queria falar, não, você não. Você ficou aqui, o que você faz é fichinha. Eu aqui, hoje sentei com um cara que só na conta bancária ele tem não sei quantos milhões. Hoje eu calei a boca de um cara que é dono de não sei o quê. Hoje eu isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A esposa está ouvindo aquilo, ela está ficando enfadada. Falando, você é bonzão mesmo, né? Bonzão. Quero ver à noite, bonzão. Vai chegar com essa mão cheia de dedo aí, vai tomar uma invertida, vai ver só, o bonzão. Entendeu? Agora, se você falar assim, bem, Deus me abençoou tanto hoje. Olha, eu tive uma reunião que tinha tudo para ser difícil, eu mesmo não sabia o que falar, mas Deus me deu tanta graça, tanta sabedoria. Aí ela vai falar, que bom, amor, graças a Deus, coisa boa. Vai ficar feliz, sabe por quê? Porque não é o seu orgulho, é a sua fé. Por isso que a Bíblia diz assim, que tudo que você fizer, seja falando, seja fazendo, faça para a glória de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo assim, não chame no peito, não. Chame no peito, não. O mundo está cheio de gente que chama no peito. Confie no Senhor. Dê a glória para Ele. Se você triunfou, diga que foi Ele que te ajudou. Se você foi ameaçado, prejudicado, lembre-se que Ele está no controle. Apazigue o seu coração. Viva bem com as pessoas que estão ao seu redor. Quando Jacó disse, foi Deus, ele fechou com Labão. Aí eles puderam fazer as pazes. Por quê? Porque o Labão falou para o Jacó, Deus falou comigo. Aí o Jacó fala para o Labão, Deus cuidou de mim. Fechou. Enquanto está você, eu, a briga não acaba. Quando ele fala de Deus e eu falo de Deus, fecha aqui em cima, aqui embaixo fecha também. Há uma defesa cujo objetivo é testemunhar, ou seja, eu queria que você entendesse que eu estou agindo assim porque eu creio que essa é a melhor coisa. Porque eu sinto essa direção de Deus. Mas se você não concorda comigo, eu pelo menos me comprometo com você a pedir direção de Deus mais um pouco. Uma vez eu conheci um empresário muito bem sucedido. A gente estava almoçando junto, tocou o telefone dele e falou, Marcelo, isso aqui eu preciso atender, você me dá licença? Eu falei, não, fica tranquilo, ele atendeu. Era um cara que ele estava tentando fechar um negócio, tal. O cara falou umas coisas lá, ele falou para o cara assim, olha, ao que tudo indica está tudo certo, mas eu preciso orar um pouquinho mais sobre isso. Perguntar para Deus se é isso que Ele quer de mim. O cara ficou até sem resposta do outro lado. Eu ouvi o silêncio no outro lado da linha. Porque assim, um cara poderosíssimo, riquíssimo, dizendo para um cara, um negócio milionário, eu preciso falar com Deus sobre isso. Olha que coisa linda. Como é que debate um troço desse? Não tem debate um troço desse. Você precisa falar com Deus? Ok, eu vou falar também. Porque já que você vai falar com Deus, eu posso pedir para Deus me dar uma força. O senhor vai aparecer aí. Vai aparecer aí um cara falando com o senhor. É nós. Entendeu? Brincadeira à parte, é bem isso mesmo. Assim, quando a gente confia, fechou em cima, fecha embaixo. O Senhor Jesus falou assim para o apóstolo Pedro, tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, se estiver fechado em cima, fecha embaixo, cara. Não precisa se preocupar. Se você estiver com a sua casa protegida em cima, está protegido embaixo. Se você estiver com o seu casamento blindado em cima, está blindado embaixo. Se o teu filho está guardado lá em cima, está guardado aqui embaixo. Se o seu coração está ligado aqui em cima, está ligado aqui embaixo. Tudo se ajeita. 2 desafios. Seja menos defensivo e entregue sua defesa a Deus. Porque aí assim, se você se defende, você se defende. Mas se você não se defende, Deus defende você. E o Salmo 37 diz assim, Ele deixará clara como a alvorada a tua justiça e como o sol do meio-dia a tua inocência. Ou seja, quando Deus fala de você, é melhor do que você falar de você, entendeu? É melhor Deus falar de você do que você falar de você. Ah, mas como é que Deus vai falar de mim? Abençoando sua vida. E toda vez que você abençoa a sua vida, que Deus abençoa a sua vida,
Ele estará falando de você para as pessoas que cercam você. E um dia sua esposa, seu filho, seus amigos vão dizer, rapaz, como Deus te abençoa. E você vai dizer, é verdade. Simples assim, é verdade, Deus me abençoa. E aí não precisa dizer mais nada. Tá certo? Quem sabe quem é, sabe que sua melhor defesa é não precisar se defender. E deixar Deus o defender. Vamos ficar em pé e vamos encerrar.